esquecer desse texto, porque Deus faz essas coisas com a gente, né? E eu gosto muito disso, de verdade. Quando a Flávia falou, vamos ler o Salmo 23, eu digo, ok, Deus, nós vamos ler o Salmo 23 de novo e de novo, porque é esse salmo que Deus me mandou ministrar para vocês hoje. Então, acho que é essa, tenho certeza, não acho, creio que essa é a nossa palavra hoje. Então, vamos abrir no Salmo 23. Eu não vou falar especificamente do Salmo, mas daquilo que envolve o Salmo. E estamos nós de novo no Salmo 23. E é para a gente hoje, se você não decorou ainda, é para você decorar, porque você vai ter que ler mais uma vez o Salmo 23 nessa manhã. Que bom isso, né, gente? Eu fico muito feliz. Quando a Flávia falou que ia ler o Salmo 23, eu pensei, ok, Deus, já entendi que é para a gente meditar nisso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém de novo para esse salmo? Amém? Glória a Deus. Eu quero começar a ministração dessa manhã te fazendo uma pergunta. Quando você lê esse salmo, ou recita esse salmo, né? Porque eu sei esse salmo de cor porque eu tive que aprender muitas vezes na escola dominical quando criança. A gente, quando criança, era chamado a vir à frente e a recitar um texto bíblico. Algumas pessoas que participaram da escola dominical há um tempo atrás lembram-se disso, e eu recitei isso muitas vezes na frente da igreja. Mas como é que você recita ou lê esse salmo? Como uma oração ou como uma afirmação? Quando você lê ou quando você recita, pensa aí como é que você faz esse salmo. Você faz isso como uma oração? Assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou orando, eu estou pedindo que nada falte, ok? É assim? Ou você lê e fala, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Isso é uma afirmação. Como é que você lê esse salmo? Você faz toda a diferença. Eu participo de muitas mesas, eu como com as pessoas, não tanto agora na pandemia, né? Mas eu sempre visito as casas, eu sempre tomo café e almoço nas casas, às vezes, quando eu vou visitar. E as pessoas oram, e as pessoas que vão em casa, a gente tem o costume de dizer a visita a hora para pagar comida, né? Então, a oração paga comida. Então, sempre quem está de visita, ora. E aí as pessoas, às vezes, oram assim, que nunca falte alimento nessa casa. E eu lembro que a minha sogra, ela sempre orava. Na nossa casa ou na dela, ela dizia assim, obrigada, Senhor, porque nunca falta e nunca vai faltar alimento na nossa casa. Essa é uma afirmação. Ela tinha uma certeza que não ia faltar. Por quê? Porque eles tinham muitos bens, ou nós tínhamos muitos bens? Não, porque nós servimos ao Senhor. E ela tinha certeza da promessa de Deus, de que o justo, aquele que serve a Deus, não falta comida. É uma diferença imensa na maneira como você lê ou como você fala uma palavra de Deus. Esse Salmo 23, ele foi escrito há 3.000 anos. É um bocado de tempo e nós estamos aqui lendo de novo. Um guardanapo para mim. Nós estamos aqui lendo de novo esse salmo. E afirmando a mesma coisa que Davi, tanto tempo depois. Davi escreveu esse salmo, e esse salmo é de Davi. Você pode ver na sua Bíblia, provavelmente está em cima aí escrito Salmo de Davi. E é muito bom quando você lê alguma coisa ou fala com alguém. Essa semana aconteceu isso, né? O Vando ficou hospitalizado, vocês sabem disso, por causa do Covid, passou por momentos bem difíceis.
E ele foi para casa e a Rosana nos pediu, não só para mim, mas para o Ministério de Intercessão, que estivesse orando, porque vinha alguns sintomas de novo e ele sentia dor e aí ficou com muito medo de voltar para o hospital. E eu falei, olha, Rosana, eu vou orar por você, mas liga para a Camila. Porque a Camila passou pelo mesmo processo, dos mesmos sintomas, e depois que ela sarou, alguns dias ela tinha esses sintomas de novo, mas não é que ela estava doente de novo, mas porque era um tipo de sequela. Mas conversa com ela. Por quê? Porque eu não tenho autoridade no assunto, porque eu não tive Covid. E é muito bom você falar com alguém que passou pelo problema, que viveu o problema e que sabe te dizer exatamente o que ele sentiu e o que ele viveu a respeito do problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi aqui, ele está afirmando, ele não está orando. Ele diz, o Senhor não é o Senhor do mundo, o nosso pastor, ele fala, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Por que não vai faltar? Porque eu tenho esperança? Não, porque eu tenho certeza. Porque eu já passei por tantas coisas, diz Davi, e ele não faltou. E Davi sabia o que era ser pastor, ele foi pastor de ovelhas. E é tão interessante, eu pensando um pouquinho sobre ovelha, né? Eu não gosto muito de aprender sobre ovelha, porque eu me sinto péssima. Né? Porque ovelha é um bicho esquisito e nós somos chamados constantemente, inclusive por Jesus, de ovelhas. Não adianta a gente querer fugir disso. Jesus disse que a gente era ovelha. E a ovelha só descansa depois de se sentir segura. A Flávia está dizendo assim, eu li o Salmo e bate uma ansiedade, e bate uma insegurança. E por que será que as pessoas não dormem? Porque não estão se sentindo seguras. Nesse tempo, se você conversar na rua, quem é que está se sentindo seguro? E a ovelha só descansa depois que ela se sente segura. Sem nenhum tipo de temor e sem fome. Porque a fome também não deixa a gente dormir, não, né? Fome é difícil também. O bom pastor, ele leva seu rebanho para boas pastagens e beber em ribeiros tranquilos, porque sabe que ovelha morre de medo de água revolta. Ovelha é o bicho mais medroso que tem na terra, ou seja, somos ovelhas. Temos insegurança, não dormimos se estamos com fome, não dormimos se sentimos inseguros. A outra coisa é que ovelha é míope. Além de tudo. Ela só enxerga 8 metros na frente dela. 8 metros, gente, é 8 passos. 10 passos no máximo se você tiver a perna menor. Imagina você só enxergar isso. E não tem senso de direção. Então, assim, se largar a ovelha, ela vai se perder, porque ela não tem senso de direção. Por isso, os pastores da Palestina conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolher seu próprio caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas. Tem trilha bem certinho, porque a ovelha não tem senso de direção. Existe uma trilha bem perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto. E essa trilha chama Vale da Sombra da Morte. Existe essa trilha, chama Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte. Os pastores nesse lugar, eles andam lado a lado das ovelhas. Eles não vão à frente, como normalmente. Eles vão do lado. Porque, para que nenhuma delas caia no abismo. Então, quando o Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe aquele vale, aquela trilha lá? Ainda que eu ande por lá, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque eu sei que Deus está andando do meu lado. Porque é assim que o pastor anda com a ovelha lá. Eu sei do que eu estou falando. Davi, quando ele fala o Salmo 23, ele fala, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou fazendo uma oração, eu não estou fazendo uma afirmação, se possível aconteça, eu estou dizendo, porque eu tenho certeza. Porque eu sou pastor de ovelha. Porque eu sei como é que Deus é. Eu conheço
o meu Deus. Qual é a prova que eu tenho de que Deus está dizendo que eu creio que Davi está dizendo, eu sei e eu sei. Veja bem, Davi começou a sua vida como filho caçula, o mais novo da casa. Todos os filhos ambiciavam, né? Todos os filhos tinham desejo de ser guerreiros. Era chique, era poderoso você ser um filho homem e poder ir para a guerra. É grandioso. Mas não era lá aquelas coisas, você ficar em casa cuidando do rebanho. Davi foi pastor de ovelhas. Por quê? Porque ele era o filho mais novo e era o que restava para o caçula. Porque os outros iam para a guerra. Os outros eram os filhos mais velhos e eles iam para a guerra. Davi não, Davi ia ser pastor de ovelhas. Mas esse é o desafio, o primeiro desafio da vida de Davi, que é desafio do trabalho comum. Comum de todo mundo. Comum de quem não é o mais importante. E Davi então, ele foi cuidar das ovelhas. E ele fez isso muito bem. Como é que eu sei disso? Que quando ele canta a respeito disso, porque o Salmo 23 é uma canção que o poeta Davi escreve, além de tudo, o cara é poeta, né? Ele é bom demais mesmo, né? O poeta Davi escreve essa canção. Quando ele escreve, ele fala do pastor como quem conhece o ofício, de verdade e de fato. Ele não era um pastor de ovelhas relapso. Ele não era um pastor que não cuidava, que ficava perdendo ovelha. E como é que eu sei disso? Quando ele fala, eu matei um leão e um urso para proteger as minhas ovelhas. Ele foi um pastor de excelência. E ele pegou um trabalho comum e fez disso a sua vida. Davi teve talvez quando ele chegou com as ovelhas, ele pensou, o que eu vou fazer com isso? Eu sou só um poeta que gosta de cantar com essa minha harpa aqui, e agora eu tenho que cuidar das ovelhas, e de repente aparece um leão e eu tenho que matar leão. Acha, eu não consigo fazer isso? Consigo sim, consigo com a força de Deus. E Davi, ele tem esse desafio do trabalho comum. E sem que ninguém soubesse, a gente só fica sabendo lá na frente, ele mata um leão, ele mata um urso, e ele louva a Deus por causa disso. Ele cumpre o seu papel com integridade, ele é um bom pastor, com verdade, com zelo, seu trabalho comum. Esse é o primeiro desafio de Davi. O segundo desafio de Davi, sem ele querer, parece que a vida vai levando Davi de maneira muito forte para as coisas que Deus planejou para ele, né? Davi vai levar comida para os irmãos, porque o caçula é o que leva comida. Ele vai levar comida e ali, naquele episódio que todo mundo conhece, de Davi e Golias, ele se torna o maior guerreiro de Israel. Assim, ó. Em um dia. Davi está lá, conversa para levar comida, não se conforma com aquilo, ora e mata Golias. E ali, a vida de Davi dá uma guinada. O Davi desconhecido, que era pastor de ovelhas, que ficava com a sua harpa cantando lá embaixo da árvore, enquanto as ovelhas tinham comido, já estava tranquila, elas estavam dormindo, ele ficava cantando e fazendo esses poemas maravilhosos. Esse Davi, que estava lá no cantinho dele sem ninguém conhecer, se torna o maior guerreiro de Israel, e as mulheres começam a cantar, Davi matou milhares e milhares. E ele se torna famoso. Da noite para o dia. Do dia para a noite, não sei. Ele se torna famoso, poderoso, guerreiro, mas volta para casa, para o seu trabalho comum. E esse também é um desafio. Porque ele se torna famoso, mas a vida dele não muda muito ali. Ele volta para ser cuidar das ovelhas, que é o seu trabalho comum. Saul começa a chamá-lo, porque agora conhece Davi, sabe da sua harpa, porque Saul tinha problemas espirituais sérios. E aí Davi tocava a harpa
E ele ficava livre dos problemas espirituais quando Davi tocava a harpa. E ele começa a frequentar o palácio. E ele começa a andar no palácio como apenas um tocador de harpa, um instrumentista. E ele está no palácio. Só que acontece que, apesar de Samuel ir até a casa de Davi, o grande profeta Samuel, chamar o filho que não está ali e ungir Davi como rei, e Davi deve ter pensado, o que foram me arrumar? Até aqui eu estava bem quietinho, ninguém me conhecia, eu tocava minha harpa e eu estava muito feliz com as minhas ovelhas. E Samuel vai lá e unge Davi. Naquele momento, isso não trouxe nenhum bem para Davi. Pensa numa unção que a pessoa vai dizer assim, o que foram me arrumar? Porque o que acontece? As pessoas falam. E as pessoas ficaram sabendo disso. E o Saul ficou com ciúmes. Quem é o rei aqui? Sou eu. E sabe quem é que vai ficar no meu lugar? O meu filho Jonathan. Porque tem uma hereditariedade. E não esse Davi aí. Por que ele vai tomar o meu lugar? Por que ele vai ser rei em meu lugar? Para acabar com tudo, Davi fica amigo do príncipe Jonathan. Tem uma amizade leal. Davi tem muitos desafios. E agora ele tem o desafio, que eu acho que é o maior desafio da vida de Davi, eu penso, no meu coração, que é o maior desafio da vida de Davi, que às vezes é o nosso, é honrar uma autoridade que não é autoridade, que é autoritarismo. Saul, ele quer imprimir a sua vontade à força. Ele é rei e ele quer que Jonathan seja rei à força. Ele não está obedecendo à voz de Deus. Ele não é um rei segundo o coração de Deus. Ele é um rei que foi colocado, mas que não obedece. Um rei que desobedece a Deus. Um rei que faz as coisas pensando só no seu poder. Um rei que pensa só na sua vaidade de ser rei, no seu crescimento de ser rei. E Davi tem que honrar essa autoridade. Eu acho que isso é difícil, sabe por quê? Porque a gente está vendo isso. Que difícil as pessoas se acalmarem e simplesmente honrar as autoridades. Saul fazia tudo errado. E Davi teve inúmeras oportunidades de matá-lo. Além de tudo, além da Saul fazia tudo errado, ainda queria matar o Davi, que só tinha feito bondade. Davi que estava sendo injustiçado, porque Saul queria matá-lo por ciúme. Saul não queria matá-lo porque ele tinha feito alguma coisa. Saul só queria matá-lo porque não queria que ele fosse rei depois dele. Por medo, por ciúme, porque o povo gostava dele, por inveja, porque Davi chamava mais atenção do que ele. Davi totalmente injustiçado, e ai como é duro quando a gente é injustiçado e a gente ainda tem que honrar a pessoa. Davi totalmente injustiçado continua honrando Saul, e diz a Saul, você é o meu rei. E Saul caça Davi por todos os lados, caça. E Davi tem que se esconder. E aí ele se torna um guerreiro de verdade. Ele vai para a cidade de refúgio. Israel tem cidades de refúgio onde as pessoas que fizeram algum crime e que ainda estão em fase de julgamento, elas ficam lá para não serem mortas pelos familiares, pelas pessoas. Davi vai para a cidade de refúgio se esconder, mas ele não tinha cometido crime nenhum. O crime dele, sabe qual era? Ser famoso, ter matado Golias, causar ciúmes no rei, criar problema, porque ele era bom naquilo que ele fazia. Esse era o crime do Davi, ser bom naquilo que ele fazia. Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. E ele estava sendo caçado. E na cidade de refúgio, quem é bom em qualquer lugar, viu? Na cidade de refúgio, Davi junta aquele povo que era a escória da sociedade e faz daquele povo um grande exército. Que fica famoso também.
Um exército que fica famoso por todos os lados. E Saul fica mais bravo ainda. E sai caçando Davi para todo lado. E Davi, guerreiro, com um exército, podendo matar Saul e acabar com isso, porque eu vou ser o próximo rei. Se eu mato Saul, acabo com isso, já vou ser rei. Ele não faz isso. Ele continua honrando o seu rei Saul. Porque ele entendia que no tempo de Deus ele seria rei. Não era no tempo dele. Não era no tempo dele. Os desafios que Davi passa fazem criar em Davi um caráter diferente. Um caráter de rei segundo o coração de Deus. As adversidades que Davi passa, ele encara cada uma das adversidades não como uma tristeza, uma dor, como coisa do diabo, como coisa de outra coisa, sei lá. Ele encara as adversidades como um novo desafio que Deus colocou nas minhas mãos e eu vou vencer, porque Deus está tratando com o meu caráter. Tem muitas adversidades com você hoje? A Clávia começou dizendo isso. Tem muitas adversidades, sim. Deus está tratando com o meu caráter e com o seu. Agora nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha e dizer para Deus, Deus, isso é uma adversidade, sim. É um problema, sim. E a Flávia disse isso. Não é que nós estamos passando, porque Deus está comigo, não tenho dores, não tenho sofrimento. Tem sim. É tempo de sofrimento, é tempo de dor. Nós estamos sofrendo, nós estamos chorando sim na cama e fora dela. Nós estamos passando dores com os nossos irmãos doentes e enlutados. Estamos sofrendo, sim. Mas encaramos essas adversidades como um desafio que Deus colocou nas nossas mãos. Porque Deus quer tratar conosco. Porque Deus quer tratar com o nosso coração. Porque Deus quer nos fazer cristãos melhores. Não podemos ser cristãos de aparência. Não podemos servir a Jesus de aparência. Hoje na escola dominical o tema era santificação. E realmente Deus quer nos santificar. E para isso nós temos que deixar o nosso desejo, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso sonho, para que Deus cumpra em nós o querer dele. Como disse Jesus na sua última oração, antes de ir para a cruz, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua, Senhor. Isso não é fácil de dizer. Isso não é fácil de dizer. Não pense porque você aceitou Jesus, você não vai ter adversidade. Eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem, Deus me deu uma bênção, pastora, glória a Deus. Eu digo, amém. Mas eu fico mais feliz ainda quando a pessoa está passando por adversidade e daquelas dores difíceis mesmo que a gente tem todo dia e diz assim, eu sou de Jesus e eu sei que Deus tem um propósito nisso. E eu vou passar por isso não porque eu sou forte, vou passar por isso porque Deus está comigo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está aqui caminhando do meu ladinho. E é Ele que vai me levar. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu disse, não vou dar conta disso. Não é só vocês que dizem isso. Eu digo também. Não vou dar conta disso não, Deus. Não dou mais conta. Ah, Deus, está muito difícil. Esses dias a Isaura disse que eu sou de ferro. Ah, como ela se engana. Sou não. Sou bem de carne e osso e choro que é uma coisa louca. Meu marido que o diga. Choro, esperneio, reclamo às vezes. Que feio. Fico tão envergonhada quando eu reclamo. Não tenho nada para reclamar. Só tenho que agradecer. Mas tenho que confessar que às vezes eu digo, não aguento mais. Eu estou bem cansada. As pessoas que estão ao meu redor, tem muita gente me ajudando, muita gente mesmo. Eu sou muito grata por você que tem me ajudado. Você sabe de quem eu estou falando. Todas as pessoas que têm me ajudado. Caminhado, sido meu braço lá igual Moisés, que segura para cá e segura para lá. Tenho muitos. Obrigada mesmo.
Mas essas pessoas sabem que às vezes eu digo, não estou aguentando, estou cansada. Mas sabe também que eu não vou parar de lutar. Não vou. Porque as adversidades vêm. Mas eu tenho no meu coração, como Davi, que o Senhor é o meu pastor. Porque Ele tem sido o meu pastor até aqui. E Ele tem me dado todas as coisas a ponto de eu conseguir descansar no meio disso tudo. Eu me sinto segura com Jesus. Só com Jesus. E nada tem me faltado. Nada tem me faltado. Nem a comida, como a Flávia disse, o cafezinho da manhã, o almoço e a janta. Nem os amigos, nem os irmãos, nem os queridos, nem o apoio, nem a paz. Nada tem me faltado. Nem paz e nem alegria. Às vezes eu começo a perder minha alegria, eu fico em pânico. Vocês sabem que eu sou, minha casa é a casa da alegria, eu sou da alegria, eu gosto da alegria. E eu não admito eu perder a alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. Mas tenho que dizer que o diabo tem aprontado, viu? Para acabar. Sabe aquele teatro do ladrão da alegria? É bem isso que nós estamos vivendo. E ele tenta roubar nossa alegria, hein? Mas ele só tenta. Porque a nossa alegria vem da presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus. O Davi passou pelo desafio de ser guerreiro, e ele se tornou o melhor guerreiro de Israel. E não só o melhor guerreiro, mas o melhor líder de guerra, o melhor comandante de guerra. Errou. Todo mundo conhece o pecado de Davi, que é famoso também, porque tudo em Davi é famoso, até o pecado. E também soube ir para o chão, pedir perdão, falar eu errei mesmo. E ele faz um salmo para dizer que errou. Eu acho isso fantástico, gente. As pessoas escondem os seus erros. Davi faz uma poesia, uma música e diz eu errei. Somente eu errei. Deus não é culpa de ninguém, não é minha mesmo. Eu errei. Estou confessando o meu pecado. Meus ossos ficaram secos. Eu estou adoecido por causa que eu pequei, porque eu errei. As pessoas escondem os seus pecados. E Davi canta o seu pecado. Isso é muita coragem, hein? Fala sério. Ele pega o pecado dele e fala, errei mesmo. Errei e Deus me perdoou desse pecado horrível que eu cometi. E eu quero cantar isso, porque eu errei e Deus me restaurou, e Deus me perdoou, e eu estou aqui para continuar, e eu vou ficar mais forte do que eu era antes, sabe por quê? Porque eu não escondi o meu pecado. Enquanto eu escondi, os meus ossos foram fazendo o quê? Secando. Enquanto eu escondo o meu pecado, o meu osso seca. Eu não vou esconder nada, não, vou confessar. Vou pedir perdão e até vou cantar, porque Deus me perdoa. Davi canta até o seu pecado. E por isso acho que o pecado dele ficou tão famoso, né? Porque ele resolveu cantar esse negócio. E depois Davi se torna rei. E esse é um outro desafio. E eu penso que para Davi ser rei nem foi tanto glória, mais como adversidade do que glória. Porque eram tantos problemas. Porque Davi tinha que... Lá em Abraão, Deus deu uma terra para Israel. E ele estabeleceu o limite. Daqui até lá é terra de Israel, daqui até lá é terra de Israel. Tinha quilômetros, tinha passos, tinha... tudo. E Josué, quando entrou na terra, ele tentou pegar a terra inteira, mas ele não exterminou toda a terra, desobedeceu em algumas coisas, não conseguiu a terra inteira. E só em Davi, só no tempo de Davi, o povo de Israel teve a terra inteirinha delimitada por Deus. Ele tinha uma tarefa difícil.
Deus falou para ele, olha, ainda faltam umas terras para conquistar. E você vai ter que conquistar todas. Eu não sei se reinado para Davi era bênção ou era mais adversidade. Que ele também transformou em desafio, porque ele conseguiu ter toda a terra que Deus tinha dado para Abraão lá atrás. No tempo de Davi ele teve. Ele conquistou Jerusalém e fez de Jerusalém a capital, que é chamada a cidade de Davi. Porque ele conquistou aquela terra. Todo mundo dizia que Jerusalém jamais seria conquistada, porque ficava no alto do monte, porque era difícil de ir até lá. E Davi, com a estratégia que Deus deu para ele, conquistou a cidade e falou, agora essa cidade vai ser chamada Jerusalém, a cidade de Davi. Davi deixou um grande legado, mas principalmente de resiliência. De você passar pelos sofrimentos e transformar os sofrimentos e as adversidades em desafios. De ser tratado por Deus e de sair dali melhor do que você entrou ali. O último desafio de Davi que está na Bíblia, que eu entendo, mas pode ter muitos outros, é o desafio de ser família. Ah, como é difícil viver em família. É tão fácil a gente tratar das coisas fora de casa. Mas é tão difícil tratar das coisas dentro de casa. Com o nosso coração, com a nossa vida. Eu tenho atendido tanta gente com problema de família. Tanta gente com problema de família. E na pandemia todo mundo teve que ficar dentro de casa e os problemas apareceram. Aquilo tudo que estava meio escondido, porque o povo saía cedo de casa, voltava à noite, não encontrava ninguém. Agora está todo mundo em casa. E aí a coisa pegou como nunca. Como nunca. Pensa na doideira que estão essas casas. Pensa na doideira. 79% das pessoas que eu atendo é problemas de dentro de casa. Claro, o povo está dentro de casa. E agora apareceu todos os problemas de uma vez só. Davi também teve problemas em família. Davi teve um filho chamado Absalão. Shalom, ele é Absalom, como se fosse no hebraico Absalom, ou seja, ele teve um filho pensando assim, esse filho vai trazer paz, ele é da paz, ele é do amor. Mas ele tentou tomar o trono de Davi, ainda em vida. Os filhos tomavam o trono depois que seus pais morriam, mas Absalão quer o trono em vida. E ele faz uma conspiração contra seu pai. Ah, como é difícil isso. Como deve ter sido terrível para Davi ter um filho que ele colocou um nome de paz, ter um filho que ele amou, ter um filho que ele quis, e esse filho agora faz uma conspiração contra ele, levanta um exército contra ele para tomar o trono dele. O que Davi faz? Briga com esse filho? Não. Davi pega as suas coisas e fala, é o trono que você quer? É o trono que você vai ter. Eu vou embora. Ele larga o trono. Esse trono não é meu, é de Deus. Eu não tenho problema nenhum de largar esse trono, não. Ele pega as suas coisas, suas trouxinhas, pega o seu cavalinho e vai embora. E larga o trono sem guerra. Não teve uma guerra. Quando ele sabe que Absalão está fazendo uma conspiração e junta um exército para lutar contra o exército dele, para tomar o trono dele, ele fala, ok, fui. Vou embora. Esse é o desafio de ser família. A minha família, o meu filho, ele é mais importante do que tudo aquilo que eu conquistei até aqui. Minha fama, meu poder, meu trono, meu reino. Não tenho nada disso, tudo isso é do Senhor. Meu filho é mais importante, eu estou indo embora. Ok que não era essa a vontade de Deus. Ele faz o que está no coração dele. Ele deixa com muita humildade aquilo, fala assim, ok, se não é para ser meu, amém, estou indo. Se é o tempo de Absalão, amém, estou indo.
Ele deixa tranquilamente. E essa talvez seja uma prova terrível que Davi passou. Ele com humildade vai embora. E fala, agora é o meu filho que vai reinar. Mas Deus não tinha acabado o tempo de Davi ainda. Absalão morre de uma maneira muito trágica. Davi chora amargamente a morte de Absalão. E volta a reinar. Mas Davi chora a dor do filho que morre. Não chora a dor de ter enfrentado seu filho. Imagina se ele tivesse enfrentado em guerra e matado esse próprio filho. O seu exército tivesse matado o filho dele. Davi não passa por essa dor porque ele tem humildade de dizer, toma que o trono é seu. Desafio de ser família é desafio de dizer, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, não é mais importante do que a minha família. A minha família ainda é mais importante do que tudo aquilo que eu conquistei. E Davi torna isso também um grande desafio para a sua própria vida. Velho já, na sua velhice, ele pega essa adversidade e transforma essa adversidade em um desafio. Alguns passos que a gente precisa aprender com Davi. E é por isso que Davi escreve o Salmo 23. Ele escreve o Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele tem sido o meu pastor. E nada vai me faltar. Eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, e eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na presença e na casa do Senhor por todo sempre. Eu sei isso. Eu tenho certeza disso. E é por isso que Davi fala isso. Porque assim, ele entende que cada adversidade que ele tem, e escute isso de coração hoje. Toda adversidade, todo confronto que você está enfrentando, transforme ela em desafio, porque é Deus que está te dando esse desafio. Não é o diabo que está fazendo, não é o seu irmão, não é a pessoa da sua família, não é o seu chefe, não é o governo, não é ninguém, é Deus que está te dando esse desafio. Para de dizer que o problema é o outro. Para de dizer que o problema que você está enfrentando é culpa do outro. Não, Deus quer tratar com você. Comigo. Deus quer tratar comigo. Deus quer tratar com você. Enquanto você colocar a culpa no outro, você não vai mudar e Deus não vai terminar esse tratamento. A Flávia disse, quero passar de ano. Quero passar de ano nas adversidades. Se você quer passar de ano, enfrente isso como um desafio que Deus te deu nas suas mãos. Davi enfrentava as suas adversidades como um desafio que Deus colocou na mão dele. E pedia ao Senhor estratégia. E pedia ao Senhor um modo de sair daquilo ali. Deus lhe dava a vitória. E ele se tornava melhor do que ele era antes. E ele cumpriu todos os desafios que Deus deu na mão dele com integridade, com verdade, com valor. E continuou firme. E foi que foi. Quando eu tenho os desafios, e eu tenho sofrido muito com desafios, com adversidades, o que eu tenho para me lembrar é Deus confia em mim. Ai, meu Senhor, como Deus confia em mim. Muito mais do que eu. Muitas vezes eu digo, não vou dar conta disso, Deus deve dar risada. Claro que vai, eu estou aqui. Estou aqui. Deus confia em mim. Para mais esse desafio que está na minha mão. Então, por favor, confie em Deus, porque essa confiança de Deus em nós me encanta. Ele confia muito mais em mim do que eu confio, com certeza. E me encanta isso. Eu descanso no meio dessa adversidade, desse desafio, porque eu sei que Deus vai me dar armas para vencer. Porque se Ele me deu o desafio, junto com o desafio, Ele dá a arma. Junto com a adversidade, Ele dá a capacitação. Ele não nos dá nenhuma adversidade acima do que nós podemos passar. Isso tudo é promessa. É só você ler na Bíblia as promessas e parar de dizer que não vai dar conta, porque você vai. Claro que você vai.
Deus não vai te dar nenhuma provação acima das suas forças. Ele prometeu isso, se ele prometeu, ele vai cumprir. E é isso que Davi fala: o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, porque ele sabe, ele tem certeza. Não é uma oração, é uma afirmação, porque ele passou pela adversidade, porque ele andou no vale da sombra da morte, porque ele passou a ser perseguido, porque ele foi traído, porque ele foi machucado, e Deus estava com ele. Deus estava com ele. A terceira coisa, creio que para nós é a mais difícil, é parar de reclamar. Acha como isso é difícil. Não consigo conversar com ninguém nesses dias que não reclama. Não consigo. Se você tem conversado com alguém que não reclama, por favor, me apresente, que eu estou precisando conversar com essa pessoa. Estou precisando conversar com essa pessoa. Você fala bom dia para a pessoa começa a reclamar. Não é assim? Só comigo que acontece. É só porque eu sou pastora e está estampado aqui. Eu também reclamo, muitas vezes. A gente tem que parar de reclamar e dizer para Deus: eu estou pronta para mais essa guerra. Porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. Essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Eu sei que ela parece impossível de passar. Eu sei que ela parece muito difícil. E eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo, irmãos, é difícil mesmo. Mas quando ela é vencida, ela foi vencida na cruz do Calvário. E quando eu consigo vencer ela na minha mente junto com Jesus, então é só questão de tempo para Deus materializar essa bênção nas nossas vidas. Deus fez de Davi um pastor e compositor das mais lindas canções da Bíblia. Deus fez de Davi um guerreiro poderoso e temido em todas as terras. Deus fez de Davi rei. Deus fez de Davi um homem temente e com caráter íntegro. E essa é a melhor parte. Deus tratou com Davi e Davi deixou Deus tratar com o caráter dele. Davi viveu intensamente cada fase da sua vida. Ele não vivia pouco, não. Ele apertou o botão com emoção várias vezes, porque a vida dele já teve emoção. Ele deixou um legado de resiliência e nos ensina quanto vale a pena estar pronto para ser moldado por Deus. Você está pronto para ser moldado por Deus? Você está pronto para dizer: Deus, estou aqui. Faz de mim a sua vontade, faz em mim a sua vontade. Deus tem um propósito para esse tempo que você está vivendo, que não é só da pandemia, todos nós estamos passando por muito mais coisas além da pandemia. E Ele quer nos transformar o nosso caráter e fazer a gente ficar mais parecido com Jesus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E precisamos voltar a ter a semelhança de Deus. Amém? Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pegue o Salmo 23 e comece a ler de maneira diferente. O Senhor é aquele que refrigera minha alma. O Senhor é aquele que me guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. O Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na presença do Senhor para todo sempre. Deus, obrigada pela tua palavra. E agora, Senhor, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, dá-nos, Senhor, a certeza de saber em quem nós temos crido e que nós somos, Senhor, teus filhos e que nós estamos sendo tratados e moldados por Ti. Que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para me dar infinitamente mais do que aquilo que eu pedi, daquilo que eu pensei. O apóstolo Paulo passou por inúmeras adversidades, transformou-as em desafios e pôde dizer: eu sei
Eu sei mesmo em quem eu tenho crido. Davi está dizendo, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. José passou por todas as adversidades e ele também sabia o Deus que ele servia. Nós precisamos realmente saber quem nós estamos servindo e saber que Ele quer tratar com a nossa vida. Que Ele não vai tirar as adversidades do nosso redor assim, não vai tirar antes que nós nos coloquemos e dizemos, Deus, é comigo a coisa. Trata comigo. Faz de mim um novo vaso. Transforma, molda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, na sua infinita bondade, faz-nos dignos de estarmos sendo moldados por Ti, de participar da sua mesa neste momento. Amém e amém. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós confessamos os nossos pecados no início desse culto. Cantamos, louvamos, ouvimos a ministração da palavra. E agora é hora de nós participarmos da mesa do Senhor, com o nosso coração contrito, com o nosso coração aberto, para que o Senhor esteja moldando o nosso coração. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vou chamar a Neuci e o Davi para virem servir a ceia para nós. Cavalheiro é outra coisa, né, gente? Então, a gente fica até envergonhado, viu? Aqui, Davi. Aqui, Davi. Vou consagrar os elementos agora. Isso, ótimo. Muito bem. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. A mesa do Senhor está posta. Essa aqui não é minha mesa, nem da Igreja Metodista, ela é do Senhor Jesus. Ele está aqui e Ele te convida a participar da mesa dele. Você pode se aproximar, pegar o pão e o cálice e esperar para que tomemos todos juntos. Vamos consagrar. Deus, nós consagramos a Ti os elementos da ceia do Senhor. Senhor, que esse pão
que é pão mesmo, que não vai ser transformado nesse momento, que simboliza o teu corpo, e esse suco de uva que simboliza o seu sangue. Possa, Senhor, nos trazer à memória nesse momento o teu sacrifício na cruz do Calvário. E que também, Senhor, possa nos trazer esperança, fé e força para vencermos esses dias difíceis como o Senhor venceu na cruz do Calvário. O Senhor passou pela dor, pela adversidade, pela traição, pelas perdas, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. Para que nós tivéssemos certeza, Senhor, de que o Senhor vive e reina sobre nós. E temos essa certeza. E que um dia nós vamos morar contigo. Temos a certeza que o Senhor foi preparar um lugar porque o Senhor nos disse isso. Por isso nós louvamos e engrandecemos o seu nome e vivemos em santidade, vivemos em integridade, vivemos em força a cada dia, esperando a sua volta. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Vocês podem se aproximar agora, pegar o pão e o cálice. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Que grande bênção é poder participar da mesa do nosso Senhor, como filhos, filhas, resgatados, salvos, libertos e perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Coma do pão, beba do cálice, seja agradecido ao Senhor nesse momento. Pai, somos teus filhos e filhas. Somos ovelhas. Temos medo, inseguranças, mas sabemos em quem nós podemos confiar. Temos o Senhor como nosso pastor. Temos o Senhor que nos cuida, que nos abençoa e caminha conosco. Não podemos dizer que os tempos são fáceis. Sabemos que são difíceis, mas sabemos que Tu estás conosco. Sabemos que o Senhor tem nos guiado, tem caminhado conosco, tem nos alimentado, não só fisicamente, tem nos alimentado de força, de vigor, de paz, de consolo. O Senhor tem nos alimentado. Obrigada, Senhor, pelos irmãos, pela igreja, pelo cuidado que o Senhor tem com a gente. Obrigada mesmo, Pai. Só temos no nosso coração gratidão. Gratidão pelo Teu amor. Gratidão pelas Tuas bênçãos. Gratidão por nos ajudar a passar pelo vale da sombra da morte. Gratidão porque Tu estás conosco. Muito obrigada, meu Pai. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.